Tereza é casada no regime de participação final nos aquestos, né, ou participação final de aquestos, né, pode aparecer das duas formas aí, com Hermenegildo. Juntos têm 3 filhos. Antes do casamento, ele tinha um patrimônio de 200 mil e ela de 400 mil. Durante o matrimônio, juntaram outros 600 mil. No caso do falecimento de Teresa, como ficaria a sucessão? Então, participação final de aquestos é um regime que, na hora da partilha, né, na hora da dissolução, tem um efeito que é semelhante ao de comunhão parcial de bens. Esse regime, geralmente, ele é pouco escolhido, né, pelos cônjuges, mas acaba sendo escolhido por cônjuges que precisam de um pouco mais de independência na hora de tomar decisões financeiras, né? Porque aí você não precisa dar autorização do cônjuge, por exemplo, para avais, fianças, a parte de financiamento imobiliário, né? Então ele acaba sendo escolhido. Mas quando a gente for pensar em termos de sucessão ou divórcio, a gente vai pensar em um efeito parecido com... Um efeito parecido não, né? Que ele é idêntico à comunhão parcial de bens, tá bom? Então é assim que a gente vai resolver esse exercício aqui, legal? Então vamos desenhar um quadrinho aqui que vai ajudar a gente a fazer as contas aí de divisão do patrimônio, né? Beleza. Aqui a gente tem, então, a Teresa. E aqui a gente tem o Hermenegildo, certo? Aqui a gente tem os bens particulares da Teresa. Aqui a gente tem os bens particulares do Hermenegildo. E aqui a gente vai ter os bens comuns, né? O que o exercício diz pra gente? Que antes do casamento, ele tinha um patrimônio de 200 mil, certo? E ela tinha um patrimônio de 400 mil, beleza? Tá bom. E juntos eles construíram aí um patrimônio comum de 600 mil. E o que acontece então? A Teresa vem a falecer, né? E o que... Deixa eu anotar aqui em cima, bens comuns. A Teresa vem a falecer e o que acontece então? A gente precisa fazer a partilha, né? E eles têm 3 filhos, né? Eles têm 3 filhos. O filho 1, o filho 2 e o filho 3. Quanto que cada um vai ficar aqui nesse caso, né? Sendo que quem faleceu foi a Teresa, beleza? Primeira coisa, se eles são casados em regime de participação final de aquestos, então tem meação no final, né? Na verdade, não é exatamente igual ao tratamento jurídico aí da meação, mas é uma equiparação de bens de tal forma que cada um dos cônjuges fique com metade. Isso se fosse divórcio, né? Como é um falecimento, então metade dos bens comprados pelos dois durante a constância do matrimônio vai ficar com o cônjuge sobrevivente, né? Então acaba sendo meio que uma meação. Então, o Hermenegildo aqui vai ficar com metade desse valor aqui, que foi o que eles constituíram juntos durante o relacionamento. Então ele vai ficar com 300 mil. Certo, o que acontece com os 300 mil de bens comuns, né, que seriam da Teresa? Eles vão virar herança. Só que você precisa lembrar que onde tem direito de meação, não tem direito de herança. Então, essa quantia aqui, nada vai para o Hermenegildo, vai tudo para os filhos, né? Então, o filho 1 vai receber 100 mil, dividido igualmente aí entre os 3 filhos, tá? Beleza. Só que a Teresa ainda tem bens particulares aqui a serem sucedidos, né? E isso aqui vai virar o quê? Vai virar herança. Só que aí, como são bens particulares dela, aí sim o marido, o cônjuge, vai entrar em concorrência em pé de igualdade com os filhos, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir os bens particulares aqui da Teresa por 4. Então fica 100 mil para cada um, né? Fica 100 mil para o marido e aqui para os filhos, 100 mil para cada um, certo? 100 mil para cada um. Beleza. Vamos somar? Vamos, então cada filho fica com 200 mil. Beleza. E o Hermenegildo vai ficar com 400 mil mais os bens particulares dele, que não mexe, né? Porque ele ainda está vivo. Tá bom? Então, marido com 400 mil, cada um dos filhos com 200 mil. A gente tem isso na alternativa C de casa. Beleza? Se tiverem dúvidas, só bater um papo com a gente lá no grupo. Valeu, pessoal!